Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 2 de outubro de 2022, estamos na 27º domingo do tempo comum, terceira semana do Saltério, e pedimos a Deus que abençoe esse nosso dia. E o evangelho que a igreja nos traz hoje é tirado de Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar ao campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somos servos inúteis, fizemos o que nós deveríamos fazer. Existem umas coisas na nossa vida que é sempre um grande desafio, um grande momento de reflexão e difícil da gente compreender. A gente tem uma mentalidade de que tudo vai dar certo. A gente vive sonhando que as coisas tudo vai dar certo e que a gente sempre vai se dar bem. E a vida vai dizendo que não, que muita coisa não dá certo e a gente nem sempre se dá bem, viu? A gente tem a prepotência de que nós seremos reconhecidos, seremos aplaudidos por se comportar bem. Bobagem, viu? Não é assim que funciona a lógica, porque há pessoas que se comportam mal e se dão muito bem, viu? E há pessoas que se comportam bem e se dão muito mal. Não existe parâmetro, porque a vida não tem fórmula, a vida não tem uma lógica. A gente vive um tempo mais complicado, mais difícil. A gente, pouco tempo atrás, década de 40, quase 100 anos atrás, a média de idade era 40 anos. Se você chegasse aos 40 anos, você já era um velho, viu? Hoje, 76, 77 anos, quase que dobrou em questões de 50 anos a média de idade. O problema disso é que a gente fica programados para viver 40, 50 anos, se aposenta, depois o médico diz: você tem mais 40 anos pela frente, e você não sabe o que fazer com isso. Você não sabe o que fazer com isso. E aí você começa antes dos 60, aposentado, dentro de casa, sem ter o que fazer, e a gente começa a pensar: mas que vida é essa? Viu? Que história é essa? Que vida é essa? Então vivemos esses processos do mundo mais complicado, mais delicado e mais difícil. E o evangelho de hoje gira em torno dessa questão da fé e da nossa posição diante disso, viu? A grande pergunta é: o que é fé? Viu? A fé é sempre um grande questionamento dentro da história, porque a gente fala que tem fé, mas o que é ter fé? Viu? São Paulo diz lá, viu, que a fé, Hebreus que diz lá, a fé é a antecipação, é a certeza de viver algo que ainda não está aqui, é a antecipação de algo que virá. Então a fé seria isso. Eu acredito em Deus sem me encontrar com Ele pessoalmente. Eu acredito no céu sem estar lá. E eu vivo uma vida acreditando no céu, viu, sem ter a certeza de que existe. Mas eu aposto a minha vida, a minha história, de que há algo além além da morte, depois da morte, e que esse mundo ou essa realidade, ela é melhor do que aqui. Ou ela é maior do que aqui, ou ela é melhor do que aqui, ou ela é uma realidade que a gente não conhece.
Talvez a fé é aquilo que a gente pode dizer e comparar a criancinha no ventre materno, perguntando, será que tem vida depois que a gente sair desse negócio aqui? E a gente descobre que tem, e a vida não é tão fácil assim, mas ela é muito maior do que o ventre materno. Então, a pergunta deles é sempre fé. Eu sempre gostei muito de uma definição que diz o seguinte: fé é a vontade de fazer a vontade de Deus. Viu? Alguns gostam muito da mentalidade de que fé é uma emoção. O problema de fé ser uma emoção é porque toda emoção ela tem data de validade muito rápida. Ela tem vida curta. Você não pode viver o dia inteiro emocionado, viu? Porque seu corpo não aguenta. Você vive bem quando você não sente nada. Quando você não sente sua garganta, seu estômago, seu corpo, é porque você está bem. Quando você sente seu estômago, porque você sente sua garganta, sente seu braço, sente sua junta, é porque você não está bem. Quando você não sente nada, é porque você está bem. Quando você sente alguma coisa, é porque há uma alteração na vida. Quando a gente sente fome, é porque o corpo está enfraquecendo e precisa ser alimentado. Viu? Quando você se sente cansado, é porque seu corpo movimentou muito e você precisa repousá-lo, porque senão ele não vai. Então, o problema de sentimento é sempre esse. O sentimento de comprar algo novo que você gostou, o sentimento de fazer uma viagem, o sentimento de não sei o quê, viu? A dificuldade nossa acaba sendo sempre essa, viu? A dificuldade nossa acaba sendo sempre essa, que todo sentimento tem vida assim. Mas quando eu considero que a minha fé é viver em função de querer fazer a vontade de Deus, na certeza de que Ele existe, que Ele me quer bem e que Ele é bom, então vontade é uma coisa que eu tenho sempre. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu tenho vontade de... Todos os dias eu tenho vontade de almoçar, todos os dias eu tenho vontade de dormir, todos os dias eu tenho vontade de fazer certas coisas. Vontade é algo que nos acompanha. Eu estando bem ou mal, eu tenho vontade de almoçar. Eu estando bem ou mal, a não ser quando a insônia toma conta, eu tenho vontade de dormir. Então, quer dizer, quando a fé é ligada, tem gente que não gosta muito da definição, porque gosta mais das emoções, não tenho nada contra, porque eu também não estou em disputa com isso, não. Estou falando aquilo que eu acho que é importante, fundamental, e aquilo que pode sustentar a vida. Porque quando eu quero rezar, e eu tenho vontade de rezar, estando bem ou mal, eu vou rezar. Mas quando eu não estou emocionalmente bem, vai ser muito difícil eu rezar. Quando eu tenho um problema muito sério, é muito difícil eu rezar. Mas quando eu tenho vontade de rezar, estando bem ou mal, eu vou rezar. Estando bem ou mal, eu vou na missa. Estando bem ou mal, eu vou almoçar. Estando bem ou mal, eu vou tentar descansar. Porque são vontades, são necessidades. Por isso a oração, quando ela passa a ser uma vontade de rezar, essa vontade me acompanha. É o que eu usei uma vez e gostei de uma afirmação, é quando a oração se torna carne. Quando a oração se torna carne, se eu não rezar é a mesma coisa de eu não ter me alimentado. Por isso que Jesus vai dizendo hoje, olha, se você tiver fé do tamanho de uma mostarda, você vai transportar uma montanha para cá. Mas você não espera agradecimento, não. Você não espera agradecimento daquilo que você faz através da sua fé. Por acaso, se o seu patrão chegar em casa, vai pedir, chamar você como servo para sentar na mesa e almoçar com ele, jantar com ele? Não. Ele vai dizer, olha, cinge, levanta, me serva, depois você come. E vai agradecer? Não. E aí que é a coisa, por isso que Jesus termina o Evangelho dizendo, depois que você fizer tudo que você pode fazer movido pela fé que você tem, tenha consciência que você é um servo inútil. Ele está dando banho na nossa vaidade e no desejo que a gente tem de que Deus retribua o tempo que eu gasto com Ele. Que Deus pague a oração que eu fiz por Ele. Que Deus devolva para mim aquilo que eu ofereci a Ele. Então, para fugir dessa ideia, para fugir disso, olha, aquilo que a gente faz movido pela fé, que é fazer a vontade de Deus, estando bem ou mal, eu tenho que ter a consciência que tudo isso é um serviço, tudo isso é uma doação, tudo isso é aquilo que eu tenho que fazer na minha inutilidade. Depois que fizer tudo que vocês têm que fazer, dizer, somos servos inúteis.
Somos servos inúteis. E somos servos inúteis. A gente vive nessa paróquia, já vivi em muitos lugares, eu saí, a gente nem é lembrado mais dos lugares em que a gente viveu, a gente acaba se desaparecendo, sendo esquecido. A gente vive nessa paróquia aqui, trabalha, se dedica. Algum tempo no futuro a gente irá embora daqui, a gente espera pelo menos ter deixado alguma coisa feita neste mundo aqui. E cabe a cada um de nós, no exercício da nossa vida, dizer: Deus, o que eu fiz é movido pela fé que eu tenho e ofereço o meu serviço a Ti na consciência de que eu sou um servo inútil. E essa consciência da simplicidade, lembramos da oração do dia de ontem, Jesus agradecendo porque Deus não se revela aos sábios entendidos, se revela aos simples e humildes. E essa é a escolha de Deus. Por que Ele faz isso? É só Ele que pode explicar. Só Ele que pode explicar. E a quem Jesus vai revelar quem é o Pai, aí também é uma escolha de Jesus. Não é opção, escolha nossa. É nós convivendo com Jesus. Na medida que vamos convivendo com Ele, Jesus vai dizer se Ele vai revelar para nós o Pai ou não. Depende do nosso coração. Um abraço e até mais.